Quando a Activision lançou o Black Ops original em novembro de 2010, o Call of Duty já tinha revolucionado o multiplayer online. O Call of Duty 2 de 2005 era obrigatório para qualquer dono de Xbox 360, com uma gameplay super equilibrada, vários modos, mesmo com a limitação de players no console. Call of Duty 3 da Treyarch, um ano depois, elevou o jogo com a adição de veículos, cutscenes no modo campanha e batalhas históricas reais e imersivas. Mas não ter sido lançado no PC fez esse COD ser um COD meio indesejado por muitos fãs. E nada chegava aos pés do que veio no quarto jogo principal um ano depois. Call of Duty 4 Modern Warfare foi por anos o rei da série, tanto na campanha quanto no online. Killstreaks, perks, customização de armas, sistema de level up, tudo nasceu ali em 2007 e até hoje influencia todo o FPS. Aí veio World at War no ano seguinte. A expectativa para a franquia COD nessa época estava no teto. A Treyarch naquela época era considerada meio que o time B da franquia COD, mas isso iria mudar. O Nazi Zombies que a Treyarch criou separou o jogo da concorrência e até mesmo dos CODs da Infinity Ward. Mas COD World at War não foi tão aclamado quanto o COD 4 Modern Warfare de 2007 ou o COD MW2 em 2009. Então, quando a responsabilidade de lançar o mais novo Call of Duty em 2010 veio, a pressão era insana para a Treyarch. Aí chegou Black Ops, o ponto de largada de uma nova subsérie dentro da franquia COD com foco em funcionalidades sociais, customização de personagem, uma campanha cinematográfica e um monte de opções no multiplayer e zombies. E 15 anos depois de lançar para PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Wii, Black Ops ainda é um marco na franquia Call of Duty e do gênero ao todo, um pedigree que poucos jogos batem. Esse é o Call of Duty Black Ops, 15 anos depois. Listen, I got a lot of wounded to take care of down here. You better find a weapon quick and hook up with the Sarge. Throw a grenade, let's go! Just past the gate, in those trees! Antes de ser um estúdio exclusivamente feito para Call of Duty, tendo começado com um dos meus jogos favoritos, o Call of Duty 2 Big Red One em 2005, a Treyarch já tinha mostrado uma boa versatilidade em jogos de esportes e o melhor jogo do Miranha da época com Spider-Man 2. Logo depois veio o Call of Duty 3 e World at War. E no comecinho de 2009, meses depois de lançar World at War, a Treyarch começou a pré-produção de Call of Duty Black Ops, inaugurando uma nova era para a Treyarch. Pela primeira vez, a empresa de pouco mais de 200 pessoas trabalhou no mesmo projeto de uma só vez. Eles se dividiram em 3 grupos, um na campanha, outro no multiplayer e o terceiro no Zombies. Como era o jogo mais importante da história da Treyarch, fazia total sentido botar todo mundo junto. O produtor e diretor online Dan Bunting explicou numa entrevista pro Joystick como uma equipe maior ajudou muito cada divisão focada no seu pedaço, gerenciando do jeito deles. No início do desenvolvimento, rolou uma explosão de criatividade, porque eles finalmente puderam largar a Segunda Guerra que eles já estavam usando em 3 CODs seguidos. Escolheram então os anos 60, no auge da Guerra Fria e do Vietnã, focando em operações especiais com o MACV SOG, que foi a principal fonte para a Treyarch. Os Estados Unidos ativaram essa unidade secreta em janeiro de 1964 para operarem escondido no norte do Vietnã. Dividida em times elites menores, o SOG fez operações clandestinas até maio de 1972, fazendo sabotagem de instalações de munição inimiga, atuando como guerrilhas no coração das selvas e em missões marítimas e aéreas secretas no Laos e no norte do Vietnã. As missões não convencionais pediam armas não convencionais, perfeito para os comandos de Black Ops testarem equipamentos experimentais, ferramentas modificadas, munição especial e protótipos. Pegaram rifles M16 não testados, explosivos experimentais e até armas soviéticas tipo RPD, que era como uma M60 mais leve e eficiente. Essa unidade também era bastante conhecida por andar de calça jeans. Você vê em algumas imagens que é muito maneiro. Essas armas foram chave para o sucesso, enquanto os Estados Unidos negavam tudo, né? Os Estados Unidos diziam publicamente que não tinham pessoal fora do sul do Vietnã, mas na real tinha uma outra guerra acontecendo no auge da Guerra Fria entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, em lugares como Laos e Camboja. A Treyarch viu isso como o pano de fundo perfeito para uma nova era de Call of Duty. Poucos jogos de Vietnã tinham sido lançados antes e a maioria deles não eram exatamente os melhores games também, né? Então a Guerra Fria como plano de fundo criava oportunidades ilimitadas para o COD. E para ficar ainda mais autêntico, a Treyarch consultou as fontes perfeitas. O Major John Plaster, veterano de 3 turnos SOG, que recentemente tinha lançado um livro sobre suas experiências no Vietnã, e Sonny Pusiskas, ex-Spetsnaz, o equivalente soviético do SOG,
Plaster passou o treinamento, missões e táticas do SOG para Treyarch, e Puzikas mostrou sua experiência com a elite soviética. Puzikas demonstrou técnicas malucas de como se matar alguém, várias dessas que foram capturadas com um mocap para o jogo. A captura de movimento para autenticidade era só parte do compromisso para se ter uma experiência cinematográfica e imersiva. A trama cinematográfica baseada na Guerra Fria gerou também o primeiro protagonista com voz da franquia. Além disso, toda a performance de corpo e voz foram gravadas juntas, algo nunca antes feito na franquia COD. O objetivo era ter o protagonista Alex Mason participando ativamente no enredo e diálogos. O enredo de início parecia ser sobre evitar a crise dos mísseis de Cuba quando o primeiro vazou, mas os produtores insistiram que a história seria bem mais complexa que isso. A Treyarch aplicou essa profundidade na gameplay também, com uma variedade insana de missões e com cada missão tendo uma vibe, gameplay e localidade única. Olha essa missão aqui, por exemplo. Você começa sendo um prisioneiro de guerra, captura um helicóptero inimigo, no final tá lutando contra um dos vilões do jogo. Tudo isso em uma única missão. Black Ops 7 podia aprender um pouco com seu avô, né? Os mapas ganharam muitas melhorias, com novas tecnologias sendo desenvolvidas no motor IW 3.0 do COD 4. Iluminação melhor, texturas melhores, etc. O streaming de texturas permitiu vistas maiores no cenário dos mapas e mapas mais detalhados. Bons exemplos disso são os mapas Summit e Nuketown. Pela primeira vez na franquia, nem todos os locais foram feitos pensando só no single player. Alguns mapas foram feitos especialmente para o multi, e é bem clara a diferença, pois antes a maioria dos mapas de COD eram feitos com assets diretamente da campanha. No online, a Treyarch não deixou nada passar. A pré-produção rolou durante o suporte pós-lançamento de World at War, onde eles pegaram feedback direto dos players para o seu próximo projeto. Focando em customização e mais ferramentas sociais, o Create a Class voltou com o Face Paint, perks específicos para personagens diferentes, customização mais complexa de armas, e os clan tags nas armas também. Tinha até mesmo customização do retículo da mira, fazendo cada jogador ter sua customização própria e única na sua arma. O jogo, como eu falei, possuía também ferramentas sociais novas para editar e compartilhar highlights, o modo teatro, inspirado por Machinima, que bombava na época. Quem não lembra do Machinima, né? Treta. O jogo também debutou o COD Points, que você podia usar em unlocks de armas e equipamentos. A Treyarch achou que seria legal colocar meio que um sistema de progressão que recompensasse o player por jogar mais. Lançando em novembro de 2010, COD Black Ops foi um sucesso tanto com críticos e players que gostaram muito da campanha, multiplayer e todas as melhorias e novidades. Mas só o tempo iria dizer se essas novidades seriam suficientes para o futuro da franquia. Em abril de 2010, enquanto a seleção de elenco procurava os autores certos para os personagens, informações sobre o personagem Frank Wood, na época chamado de Frank Barnes, possível referência a Barnes de Platoon, né, acabaram vazando. Nesses documentos sobre o personagem dizia, e eu menciono, Frank Barnes é um soldado do SOG, praticamente confirmando que o jogo se passaria no Vietnã. Mas vazamentos não afetaram a recepção. Black Ops quebrou recordes, fazendo 650 milhões de dólares em apenas 5 dias, ultrapassando seu antecessor COD MW2, fazendo 1 bilhão em apenas 6 semanas. Só Avatar tinha feito tanto dinheiro assim na época. O hype, críticas mais que positivas e recepção calorosa do público garantiram um sucesso absurdo de Black Ops. Reviews no Metacritic deram uma média de 87 no Xbox 360, abaixo do MW2 com 94, mas com uma excelente média mesmo assim, tendo sido aclamado pela maioria dos críticos e players com destaque para os zombies, a campanha cinemática e cheia de reviravoltas que pela primeira vez possui um protagonista com voz e rosto, e as melhorias e novidades no multiplayer. Para muitos críticos, a Treyarch tinha feito finalmente um COD à altura da Infinity Ward, e não era apenas mais um estúdio B. E falando em zombies, Black Ops lançou com 3 mapas novos, Kinodar Totem, 5 e Dead Ops Arcade. Mas voltando pro multiplayer principal, esse ganhou tantos fãs que muitos dizem ser o melhor COD até hoje. O modo teatro foi um sucesso, os novos modos e maneiras de jogar foram muito bem recebidos, a customização e upgrades foram muito elogiados. E a gameplay frenética e fluida, graças aos 60 FPS garantidos em todas as plataformas, fez com que esse fosse um dos jogos mais viciantes de 2010 e 11. Mas mesmo nessa época, o COD já começava a ter alguns haters. O modo campanha em particular foi mal recebido por alguns fãs de MW2 que acharam a Guerra Fria, o uso de flashbacks e o tom mais sério da gameplay um passo para trás em relação ao MW2. E alguns fãs começaram a ver com maus olhos os lançamentos anuais e queriam talvez uma campanha maior que apenas as 5 horas entregues em Black Ops. E acabou que ficou assim, uns acharam pior que a MW2, outros melhor, mas a maioria gostou. Esse pessoal reclamava de barriga cheia nessa época mesmo.
Black Ops é uma das melhores campanhas e comparado a isso aqui... ai. Enfim, o multiplayer foi unânime, porém, as novidades, diversão, zombies, um bom balanceamento, sistema de economia, perks, attachments e um Create a Class que compensava quem jogava mais, tornou Black Ops um dos multiplayers mais queridos da história do COD. E algumas novidades introduzidas em Black Ops mudariam o meta do multiplayer para sempre. A cultura gamer quando Black Ops saiu era diferente se comparada aos dias de hoje. Quando a Infinity Ward criou a série COD, o gênero FPS multiplayer estava só começando nos consoles, após o pioneiro Halo Combat Evolved ter sido lançado. Medal of Honor Allied Assault e Battlefield 1942 ainda era uma experiência exclusiva para o PC, então em seu lançamento inicial a Activision manteve Call of Duty também no PC, onde era o mercado principal do gênero FPS multiplayer. Mas os tempos mudaram rápido, FPS narrativos e online viraram febre no PlayStation e Xbox. Halo Combat Evolved virou uma febre com seu multiplayer e co-op. Halo 2 popularizou o matchmaking rápido, substituindo o server browser, e a competição acirrada de Battlefield vs COD com Black Ops vs Battlefield Bad Company em 2010 garantiu que a qualidade e inovação não iriam faltar quando o assunto é FPS. COD Black Ops, porém, vendia mais e estava no topo do mundo, mesmo tendo sido lançado ironicamente em tempos sombrios para a Activision. Hey, welcome to Infinity Ward. Come on in. Tudo começou em 1 de março de 2010, quando os cofundadores da Infinity Ward, Jason West e Vince Zampella, que descansem em paz, foram expulsos da Infinity Ward por seguranças mesmo após terem ganhado bilhões com o MW2. Eles aparentemente foram demitidos por insubordinação e quebra de contrato. Eles processaram a Activision em 36 milhões de dólares, acusando-os de não pagar royalties relacionados a COD MW2. A Activision processou eles de volta, os acusando de negociações com a EA para roubar para eles a Infinity Ward. Por fim, Vince e Jason realmente se juntaram à EA e fundaram a Respawn, levando com eles uma boa parte dos melhores funcionários da Infinity Ward. E com eles, deixaram o COD de lado e fizeram Titanfall. Mas esse drama todo não distraiu a Activision, o foco total ainda estava no Black Ops e no conteúdo pós-lançamento. E a Activision continuou dando total suporte com patches para balancear ainda mais o jogo, correção de bugs, correção de exploit e um bug que atrapalhava o uso de sniper. Mas o melhor suporte ao game viria a seguir quando a Treyarch lançou de fevereiro a setembro de 2011 as DLCs para o modo Zombies e multiplayer, sendo elas First Strike, lançado em fevereiro de 2011 com 4 mapas multiplayer, mas o mapa Ascension no Zombies sendo o primeiro mapa a ter um dos famosos easter eggs de Zombies que viria a ser padrão na série a partir daqui. Em maio de 2011 tivemos a DLC Escalation com mais 4 mapas e a DLC de Zombies com os atores famosos chamada de Call of the Dead, contendo Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo, Michael Rooker e o famoso diretor Jorge Romero, que é famoso por filmes de zumbis como A Madrugada dos Mortos original. Call of the Dead é um dos mapas de zombies preferidos da comunidade, tanto que fãs pedem um remake até hoje. Em junho de 2011 tivemos a DLC Annihilation, de novo com 4 mapas, e mais um mapa de zombies chamado Shangri-La. E por último, em agosto de 2011, tivemos a DLC Resurrection, que foi uma DLC focada em mapas de zombies, tendo vários remasters de mapas do COD World at War. Isso é bem mais conteúdo que o que temos hoje em dia, mas mesmo assim a comunidade ficou meio dividida. A maioria viu de forma positiva os novos mapas, que eram em sua maior parte muito bons, mas alguns reclamaram de falta de inovação da gameplay nas novas DLCs, e se realmente valeria o preço. Se eu não me engano, na época cada pacote custava cerca de R$50 na época, que pelo conteúdo até que valia a pena, lembrando que na época o dólar estava na faixa de uns R$2,50. E nessa época o Xbox tinha um acordo de exclusividade com a Activision, ou seja, as DLCs chegavam um mês antes no Xbox, época em que o Xbox reinava, viu? Esse acordo durou até Black Ops 3, após isso as DLCs passaram a vir primeiro no PlayStation. A série Black Ops acabou indo muito além do que apenas esse primeiro jogo, vindo a ter 7 jogos que foram divergentes em qualidades, mas de qualquer forma ainda existem até hoje. Quando perguntado se achava se Black Ops seria uma franquia como Modern Warfare, um dos produtores da Treyarch apenas disse: veremos, mas os $1 bilhão acumulados em uma semana foram bastantes para mudar todas as perspectivas e começar o que se tornou o subtítulo com mais jogos na franquia COD. Perceberam? Black Ops não foi feito de qualquer jeito para apenas tirar o máximo de dinheiro dos seus fãs de forma barata. Foi feito com carinho em todos os seus departamentos, sejam eles na campanha, multiplayer e zombies. Todos muito divertidos, todos muito caprichados, e é por isso que vendeu tanto. E é por isso que é aclamado, tanto que tentam até hoje lucrar com sua marca. Mas aquilo que um dia foi o mais lindo barco,
hoje só parece afundar mais e mais após bater em um iceberg. Um ouro dos tolos não é ouro de verdade. Call of Duty Black Ops continua a ser Call of Duty no seu melhor, e mesmo 15 anos depois, serve como exemplo que sua própria empresa deveria seguir de como fazer um jogo de qualidade. Esse é Call of Duty Black Ops, 15 anos depois.